Boa tarde a todas aqui presentes em nosso auditório e a vocês que estão assistindo pelo Facebook. Boa tarde, presidente do Conselho Regional de Administração, administrador José Colares. Boa tarde ao jornalista Meike Farias, que está aqui acompanhando esse evento. Sejam todos bem-vindos à quarta edição do Fórum Amazonense de Violência contra a Mulher. Para dar início ao evento, convido a nossa presidente da Comissão das Mulheres, administradora Maria Cilce Brasil. Boa tarde, todas e todos. Agradeço a presença imensamente de todas vocês que estão aqui, de todos vocês que estão aqui, porque é uma alegria muito grande recebê-los aqui no Conselho de Administração, né, presidente? Eu quero aqui pontuar que o presidente nos apoia em tudo que nós fazemos, nas nossas ações, viu, Joseni? Viu, Branca? É da comissão do CRC, e nos dá total apoio, e nós temos, sim, liberdade para trabalhar, nós, mulheres, em favor das mulheres. E hoje nós vamos falar um tema que está muito importante, recente, mas muito trabalhado e importante, que é a LGPD. E nessa quarta edição do nosso fórum, né, já se passaram rapidinho 4 anos, presidente, e nós cá estamos falando aqui em combater a violência contra as mulheres. E nesse ano nós trouxemos a LGPD no combate à violência moral e sexual nas organizações. A gente sabe que existe, a gente sabe que é um processo velado, mas existe, e nós precisamos trabalhar contra isso, né, doutora Glaucia, que também tem uma frente muito boa de trabalho para proteger as mulheres. A doutora Glaucia também sempre nos apoia, está sempre junto com a gente. Foi minha mestra querida, até hoje, só chamo de mestra, né? Se ela não gostar, assim... E essa lei, o que é a LGPD, Cilce? Lei Geral de Proteção dos Dados, que é a Lei 13.709 de 2018. E para conversar conosco sobre essa lei, nós trouxemos aqui a doutora Carol e a doutora Adelaide. Doutora Adelaide é administradora, doutora Carol é advogada. Doutora Carol, ela tem um trabalho muito bonito, que eu também acompanho o trabalho, estou no grupo lá das mulheres, inclusive agora, com licença, doutora, vou falar, ela fez uma parceria com o Sebrae para capacitar as mulheres empreendedoras, e isso aí é muito legal, ela trabalha muito em prol das mulheres, e eu sou testemunha disso. Doutora Carol, que vai conversar conosco, ela é amazonense, formada em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, ela já foi aprovada em 6 concursos, ela é defensora pública do Estado do Amazonas, e ela é defensora do Núcleo de Defesa da Mulher, do NUDEM, ela é titular. Ela é juíza de Direito do TJ, em Roraima, né, doutora? Foi. Ela é secretária de Justiça de Direitos Humanos e Cidadania do Estado do Amazonas, ela é escrivã de Polícia Civil, é membro da Academia de Letras e Cultura do Amazonas, ALCAMA, e da Câmara Brasileira de Cultura. Ela já ganhou o prêmio Inovare em 2021, na categoria Defensoria Pública, com o projeto Órfãos do Feminicídio. Ela vai já conversar conosco. Em seguida, vai conversar com a doutora Adelaide, que é administradora, gestora hospitalar, conhece tudo de hospital, madrinha do Meike, que eu acabei de saber, que ela é madrinha dele, né? É madrinha do Meike, e Meike acabou de falar também que ela sabe tudo, confirmando o que eu estou falando aqui de gestão hospitalar, né? Então, onde a gente vai, falam que ela conhece tudo. Eu não sei, porque eu nunca vi, né? Vamos ver. Mas... Ontem a gente foi na Newton Lins, aí ela dizendo que conhecia tudo, e a professora Carla confirmou que ela realmente conhece muito. O meio que ficar sorrindo. Nós também temos que informar que estamos sendo transmitido diretamente pelo Facebook, tá, gente? Vai ficar gravado no Facebook. E nós vamos iniciar, doutora Carol, Adelaide, cada uma vai ter 20 minutos para falar, né, expor o assunto. As perguntas vão ser feitas no final, tá bem? Professora Roberta, muito obrigada, também está sempre junto com a gente. A minha aluna Viviane,
gerente financeira, Maria de Fátima, assessora doutora Carol, aluna da Unip, a Vânia, a Letícia e todas vocês, presidente do conselho já falei, a Branca, o nome dela eu não sei. A Jéssica Nazaré, que é a nossa vice-presidente da comissão. Então, nós vamos iniciar aqui nossa conversa, o nosso quarto fórum, com a doutora Carol, por favor, iniciando com você. Ela quer ficar aqui embaixo, então, tudo bem. Obrigada, boa tarde a todas e a todos aqui presentes. Parabéns ao presidente do Conselho por possibilitar esse encontro, essa oportunidade da gente trocar experiências. E eu gostei muito desse tema. Até conversei com a Cássia, minha assessora, né? Eu disse, olha, a gente trabalha ali no dia a dia com mulheres vítimas de violência doméstica. E a gente luta pelos direitos das mulheres. E quando vem novas leis, a gente sempre fica encontrando nessas leis o que essa lei vai trazer para melhorar a nossa luta pelo direito das mulheres. E quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com a doutora Gláucia, que nos representa tão bem na OAB. A doutora Gláucia agora já está em outro patamar, a doutora Gláucia agora já é nacional, né, representando aí a ABMCJ da região norte. Parabéns pelo seu trabalho, doutora. E como a presidente falou sobre a nossa parceria agora com o SEBRAE, doutora Gláucia já fez inúmeras parcerias. Eu estava lembrando daquela parceria que foi feita com os supermercados, com as varas, para a gente empregar as mulheres vítimas de violência. Então, precisamos retomar aquela parceria para conseguir colocar essas mulheres para trabalhar, né, inseri-las no mercado de trabalho. Essa é uma das nossas lutas. Então, a gente agora está com esse projeto de empreendedorismo com o SEBRAE, mas quando essa mulher entra nesse mercado de trabalho, essas organizações, como que os dados dessas mulheres estão sendo trabalhados? Então, hoje a gente vai falar sobre essa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e o que essa lei tem a ver com a defesa da mulher. Na lei não tem nada dizendo, é uma lei voltada para proteger dados das mulheres. Se a gente olhar a lei, essa lei não vai falar nada sobre especificamente estar voltada para a defesa das mulheres. Mas nós sabemos que a questão da discriminação, a mulher ela já é discriminada no seu ambiente de trabalho normal, é discriminada na sociedade e muito mais ainda no ambiente tecnológico, no ambiente da informação, nesse ambiente da internet. E quando a gente vai pesquisar, alguém aqui já usou, a gente às vezes não para pensar em vários aplicativos que a gente utiliza e que os nossos dados acabam ficando guardados nessas redes. Por exemplo, tem aplicativo que a gente coloca lá o período do ciclo menstrual. Tem um monte de aplicativozinho. Vocês já pararam para pensar o que pode acontecer se essas nossas informações acabarem vazando? Ou seja, eu não tinha parado para pensar nisso. E às vezes a gente diz, deixa eu conferir, né? Tem um aplicativo, fica fácil. No aplicativo a gente coloca até o peso, quanto que pesou, quanto que ganhou de peso, quanto que perdeu de peso. E aí, se a gente parar para pensar, são informações que precisam ser preservadas, informações que precisam de proteção, para evitar a exposição dessas mulheres. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para proteger todos esses dados que são cadastrados nas redes sociais. E dentro de todas as instituições, dentro das empresas, aqui a gente tem os nossos empregadores. Nós vamos agora iniciar uma parceria também com o distrito, onde nós vamos fazer o atendimento de mulheres dentro do distrito. E essas mulheres precisam ter a sua identidade preservada também. Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela acaba sendo uma lei que vai proteger a todos, mas que nós, mulheres, temos que saber que temos essa lei para garantir que
a nossa intimidade, a nossa privacidade não vai ser exposta, como uma forma dessa mulher sofrer ainda mais preconceitos. O que pode acontecer? Uma mulher que compra, entra num site, já imaginou? Você está lá, sozinha em casa, entra num site, poxa, eu vou comprar uma camisola bem sensual aqui. Tem lá inúmeros sites de venda, você entra no site e compra uma camisola bem bonita, uma camisola sensual. Imagina se depois essas suas informações acabam sendo divulgadas. Então, para isso, a LGPD serve para proteger que essa mulher não seja exposta, não seja realmente mais ainda discriminada na sociedade. A gente tem acompanhado pelo nosso núcleo, infelizmente, o aumento da violência contra a mulher pelos meios telemáticos, pela internet. As ameaças que acontecem, a divulgação, aquela vingança pornográfica, quando há a divulgação de conteúdo, de fotos íntimas da mulher, divulgação de conversas íntimas, divulgação de conteúdo do celular dessa mulher. Então, isso tem crescido cada vez mais. E a gente, às vezes, tem muita dificuldade com relação à prova da origem de onde houve o vazamento dessas informações. Então, é muito importante que hoje o Conselho esteja reunido para mostrar a importância, porque as empresas que não se adequarem vão ser empresas fiscalizadas. Então, essa lei é uma lei realmente que precisa observar, e isso de forma geral, não apenas a proteção de dados de mulheres, é uma proteção de dados geral, para todos, homens, mulheres, mas aqui a gente traz essa importância de nós termos mulheres protegidas na sua individualidade, na sua essência como mulher, para evitar qualquer tipo de discriminação. A gente já sofre tantas discriminações que não precisamos de mais outras discriminações vindo nesses meios dentro das empresas, a divulgação. E uma coisa muito importante, que hoje as empresas vão ser fiscalizadas e é importante que o Conselho esteja atento a isso. Foi identificado que a Amazon, essa empresa Amazon, fazia a seleção dos seus servidores, dos seus funcionários. E essa seleção era feita de forma automática, então você preenchia um cadastro e foi identificado que dentro desse cadastro, quando identificava que era sexo feminino, o sistema já excluía, porque eles tinham o costume, o sistema ele acabava rodando de acordo com o perfil antigo de funcionários. Então, como o perfil de funcionários da Amazon era um perfil majoritariamente masculino, acabava que o sistema só selecionava candidatos do sexo masculino. Então, isso foi identificado. Ou seja, esse sistema era um sistema que estava sendo utilizado de forma a discriminar em razão do gênero, e isso sofreu punição. Então, hoje as empresas estarão sujeitas a essas punições se houver a utilização de sistemas utilizando alguma forma de discriminação, como, por exemplo, a questão da promoção de mulheres, a questão de empregar mulheres que são excluídas quando estão ali num período ainda, período fértil, no período de amamentar, no período de procriação. E aí a gente tem muitos processos seletivos que acabam excluindo. E acaba que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela garante que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados possa fiscalizar os sistemas das empresas para que as empresas não pratiquem nenhum tipo de discriminação no momento da contratação dessa mão de obra. Então, olha como é algo importante, algo que não acontecia antes.
Ninguém se preocupava se tinha alguma empresa que estava discriminando, que uma empresa que estava contratando apenas homens e excluindo mulheres. Hoje a gente tem essa proteção, o que mostra que a legislação vem avançando para garantir que a mulher tenha espaço em todos os lugares, para que nós estejamos no ambiente doméstico, mas que se essa mulher quiser também estar no ambiente profissional, trabalhando fora, ela vai ter espaço e vai ter oportunidade. Hoje, né, doutora Glaucia, a gente sabe que nos concursos da magistratura, os concursos da Defensoria Pública, a gente hoje já tem mais mulheres sendo aprovadas do que homens. Então, já está até invertendo essa característica de que antes eram só homens sendo aprovados e hoje não. Hoje as mulheres elas estão concorrendo junto com os homens, estudando, se qualificando, mas nós enfrentamos muitas dificuldades ainda. Dificuldades para que essa mulher possa se profissionalizar, para que essa mulher possa sair de casa para trabalhar, para estudar. É tudo mais difícil, porque nós estamos ainda evoluindo. E eu acho interessante que eu estava conversando com o meu filho, eles estavam brincando, mas falando a verdade, né? O meu filho veio e disse, mamãe, sabia que a minha escola é muito machista? Aí eu disse, meu filho, o que aconteceu na sua escola? Por que a sua escola é machista? Não, porque lá a gente vai ter aula no dia do jogo do Brasil. Quando foi o jogo da Copa dos Homens, não teve aula. Agora, no dia do jogo das mulheres, vai ter aula. A escola não liberou a gente para a gente assistir o jogo da seleção feminina. Eu disse, meu filho, pensando por esse lado, realmente. E aí a gente até viu agora uma ação na justiça para tentar impedir o ponto facultativo do jogo para o setor público, né, ter um ponto facultativo e veio uma ação judicial para cancelar o ponto facultativo porque feria a moralidade. Eu digo, ninguém entrou com nenhuma ação para cancelar o ponto facultativo no dia que foi o jogo da seleção masculina. Por que que... Aí, começando a conversar com ele sobre essa questão, aí eles se surpreenderam quando eu disse, filho, você está vendo que hoje a mamãe trabalha, mas você sabia que há menos de 100 anos as mulheres não podiam nem votar? Não, mamãe, como que a mulher não podia votar? Eu disse, não, filho, a mulher não podia votar. Fez agora, eu acho que 93 anos do voto feminino. Eu disse, então imagina, meu amor, que para a mulher trabalhar, ela tinha que ter a autorização do marido. Aí, não, mamãe, mas como isso? Eu digo, e isso não faz tanto tempo, meu filho, faz menos de 100 anos. Ou seja, não tem nem um centenário aí de conquista de direitos. Por isso que tudo é muito novo, tudo ainda é novidade. E por isso que é tão importante que a gente sempre tenha momentos como esse para falar, para que a gente perceba que existem coisas que hoje para a gente são tão óbvias. É tão óbvio que a mulher está trabalhando, é tão óbvio que a mulher tem direito a votar, é tão óbvio, mas a gente precisa refletir que foram direitos conquistados com muita luta e que são direitos muito recentes. E que nós não podemos retroceder, que nós temos que a cada dia lutar mais e mais para que a gente vá avançando. E aí nessa conversa com o meu filho, ele veio perguntar até sobre a questão do uso da linguagem neutra. Mamãe, a senhora, quando a senhora vai dar uma palestra, a senhora fala bom dia a todos? Ele veio me perguntar, né? Você usa o todes, mamãe? Porque a senhora acha que isso é certo, que isso é errado? Eu disse, meu filho, a gente hoje trabalha até que a própria língua portuguesa é uma língua que é uma língua antiga e que é uma língua que vem onde generaliza sempre no masculino. A gente não vai dizer se isso é certo ou se é errado, mas que discutir sobre isso é o mais importante. Eu acho que o mais importante não é dizer se está certo ou se está errado, é a gente discutir e a gente refletir sobre a representatividade das mulheres, até mesmo na nossa linguagem. Então, não vou dizer se está certo ou se está errado falar todos, mas eu vou dizer que é importante a gente refletir
sobre a importância da mulher ser incluída em todos os debates. Hoje, na Defensoria Pública, a gente já utiliza a linguagem feminina, né? Defensores e defensoras públicas, defensoras e defensores públicos. A gente já viu situações de conversas onde tinha um auditório 100% feminino e a linguagem era sempre usada no masculino. Então, são pequenas situações que vão avançando. E hoje eu vejo a Lei Geral de Proteção de Dados como algo muito importante para a defesa das mulheres dentro das instituições. E aí eu vejo tanto para aquela mulher que é uma mulher funcionária de uma empresa, quanto aqui, administradoras de empresas, vocês todas como mulheres administradoras, que estarão gerenciando essas informações. Isso é muito importante que vocês tenham todo esse cuidado de preservar os dados, preservar para evitar que qualquer mulher sofra algum tipo de discriminação dentro do trabalho. E aí a gente vem para a vida pessoal também, para nós como mulheres consumidoras, os nossos dados serem preservados das empresas com as quais nós realizamos negócios. Então, a lei ela vai atingir essa mulher em todos os seus aspectos, desde a mulher empregada, a mulher administradora, a mulher consumidora, a essa mulher que está nas relações sociais. Então, acredito que o recado é de que temos uma lei que vem para avançar, para proteger os nossos dados e que nós precisamos ficar atentas a essa lei, que por mais que essa lei não diga que é uma lei de proteção às mulheres, de proteção, né, à questão da violência moral e sexual nas organizações, mas é uma lei que serve também para nos proteger. Então, vamos aproveitar o que tem de bom nessa lei. E aí eu vou passar a palavra acho que para a presidente, que aí a presidente faz a apresentação, e vou continuar aqui para depois, se tiver alguma pergunta. Muito obrigada a todas vocês. Doutora Carol, muitíssimo obrigada, muito obrigada mesmo. Agora, né, já coloquei o inverso do protocolo, vou chamar aqui o nosso presidente Colares. Ele vai dar uma palavrinha para nós, ele sabe que ele é muito querido, que eu não fiz de propósito, foi só quebrando o protocolo. Aí, depois, presidente, quando o senhor falar, eu vou chamar aqui a Emina, que ela vai dar uma palavrinha para nós também sobre o SEBRAE. Por favor, presidente. Boa tarde a todos e a todas, né? O todos eu não chego lá, não. Bom, eu não vou falar sobre a lei, porque aqui tem especialista, né? A doutora Carol já iniciou. Eu quero cumprimentar aqui a todas vocês, que o evento é mais feminino, né? A doutora Joseni, presidente do Conselho de Contabilidade, muito obrigado pela sua presença, a doutora Cláudia, Nazaré, as nossas colaboradoras aqui, a Letícia, Elisa. E, bom, eu não vou nominar todas porque realmente eu não tenho aqui na cabeça. Mas eu quero deixar aqui para vocês uma mensagem de aceitação, que o nosso conselho, enquanto eu estiver como presidente, vocês podem reunir aqui à vontade. Nós já temos agora o nosso parceiro mais próximo, que é a contabilidade, né? Que fui lá um dia desse, fui muito bem recebido lá. Muito obrigado. E dizer para vocês o seguinte: essa comissão ela tem que evoluir, ela tem que crescer, tá? Com mais competências, ainda já temos competências bem identificadas. Não sei se já tem estatuto, regimento, estatuto, vamos divulgar, não sei se tem algum jornalista aqui que pode fazer isso. Então, vamos colocar... Bom, no tempo de técnica e administração, esse rapaz aí se destacava já falando demais em sala de aula, né? Falando demais. Ele não, até hoje ele parou de falar, não, né? Continua. Mas ele se tornou um grande jornalista que tem visibilidade no Amazonas todo.
Então, veja só, vamos criar, vamos aumentar a nossa identidade, vamos apresentar os nossos relatórios, as nossas ações, vamos criar um plano de trabalho para que a sociedade identifique essa comissão como uma comissão forte, que reivindique. Nós temos já a doutora Carol da Justiça, não sei, tem mais alguém da Justiça aqui? A doutora Gláucia. Então, nós estamos muito fortes para reivindicar, para brigar pela causa que vocês escolheram. Contem conosco aqui do Conselho, os nossos conselheiros, as nossas colaboradoras, e vamos fazer um plano de trabalho, divulgar isso aí para cobrar da sociedade aquilo que é a essência da comissão. Então, eu me coloco à disposição, enquanto presidente do Conselho. Por favor, fiquem à vontade. Eu quero uma reunião profícua e que saia resultado, saia o relatório daqui, para divulgar para a sociedade, na imprensa, a imprensa tomar conhecimento que tem alguém lutando por uma causa justa. Tá bom, pessoal? Então, a casa é nossa, fiquem à vontade, por favor. Olha que a gente já trabalha, senhor Damone, a gente trabalhar mais, né? Olha como o senhor é, né? Estava acabando de combinar ali com a Branca, da comissão da contabilidade, com o presidente da contabilidade, já serviço, trabalho, olha aí, tá vendo? Acabamos de, né? Vamos divulgar para a região norte, para o Brasil inteiro. E olha, doutora Gláucia, para você ver, esse nosso fórum, doutora Carol, já foi até copiado lá pelo São Luís do Maranhão. O tema do ano passado, eles copiaram do nosso fórum daqui e fizeram lá, o do ano passado. E desse ano também acho que vai incomodar. Já passou 4 anos. Você vê no primeiro, né, doutora? Está sempre nos acompanhando, está sempre com a gente, né? Comissão. Sim, né? Olha aí, ela sabe que a gente trabalha. Vou chamar aqui a Emina para falar um pouquinho para a gente sobre o Sebrae e depois você fala para nós sobre a LGPD, tá? Doutora Adelaide, que conhece tudo de gestão hospitalar. Boa tarde, doutora Carol, prazer conhecê-la, Amina. Vamos, isso. E também, né, a senhora Joseni, do CRC, e a casa, que é o CRA. Vamos estar juntos no Congresso de Mulheres, em setembro, né? E a gente está fechando mais uma parceria, né? E eu queria falar para vocês que nós vamos trabalhar a trilha Sebrae Delas. O delas não é só apenas um adjetivo feminino para a gente. Tem um significado de desenvolver empresárias líderes apaixonadas pelo sucesso. Então, o nosso objetivo é trazer a mulher para o mundo dos negócios, profissionalizando-as, ela sabendo o que é que ela está realmente gerindo ali no negócio, porque a mulher, ela sabe e quando se põe a fazer, faz perfeito, né? Mas tem uma parte que esquece, que é a parte de gestão, e é aí que o Sebrae entra, com os nossos parceiros também. E eu quero falar para vocês também que nós vamos ter, a imagem ficou pequena, mas o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Ele vai até dia 10 de agosto, no portal do Sebrae, /Prêmio Mulher de Negócios. Acho que quem tem o MEI, ME, EPP e quem é do agro também pode se inscrever, contar sua história e concorrer a esse prêmio. Ano passado, a Mila, do Dindim da Mila, né, foi como a única selecionada da região do Amazonas e trouxe o 3º lugar na categoria MEI. E esse ano convida aí as mulheradas aí para a gente ver se traz mais prêmios para o nosso estado, né? E também a outra imagem, para quem vocês conhecem, mulheres que trabalham no ramo alimentício e de bebidas, né? O Sebrae fechou uma parceria com a Coca-Cola. Não está aparecendo, mas eu posso mandar depois o contato da pessoa, que a pessoa faz também, participa de umas capacitações e no final concorre a aporte
da Coca-Cola, né? Ela ajuda essa mulher a estar aí crescendo nessa área do alimento e bebida. E tipo assim, ainda tem vaga, então bora colocar para divulgar, para ter mais mulheres aí conseguindo, né, esse valor para poder estar injetando no seu negócio. E no mais, dizer que o Sebrae, é a Casa do Empreendedorismo, está à disposição de vocês. Obrigada. Adelaide, por favor, vem aqui falar para nós um pouco sobre a LGPD. Caiu? Como diz as minhas colegas, boa tarde a todas, né? Todos já foram embora, ali, está ali. Querida Carol, que era assim chamada, eu ouvindo você falar, né, sobre as diferenças, né, as discriminações, eu vou fazer aqui uma administração de produção. Eu vou começar dos tempos primórdios. 1971, a CLT permitia que os homens, mulheres casadas, poderiam ser demitidos ou desligados a pedido do marido. Não sei se vocês sabem disso. Olha só que tempo, né? Então, era assim, foi um começo, né, eu vou fazer essa linha. Depois, a gente caminhou, teve oportunidade para entrar no mercado de trabalho, mas, como sempre, tivemos as nossas separações. Eu não vou falar nem de discriminação, separação. Carol, eu vou pegar uma linha do que você falou sobre guardar sigilo do estado pessoal da mulher. Eu vou falar de saúde. Quantas mulheres, por onde passamos, por onde eu passei, eram portadoras de HIV? Ao ter seu bebê, ela, pela lei, ela é obrigada a ficar junto com as demais na mesma enfermaria. Mas que não havia, para muitos, o sigilo. Então, eu vejo que agora, né, eu vou chamar do que a lei, né, da LGPD diga que a gente tem que ter um prontuário da vida da mulher, aonde só ela pertence e que ninguém mais vai poder fazer nenhum tipo de discriminação. Aproveitando também a 13.709 de 2018, chegou a nova lei, que ela é a 14.457, que chama-se Emprega Mais Mulheres, e o artigo 23, doutora, ela soma com a lei. Ela diz que a mulher ela entra para a proteção no artigo 23 sobre o assédio moral e sexual e violência nas organizações. Com isso, existe a lei estadual, que ela está pedindo que as empresas empreguem, eu não sei se o CRC sabe, o Programa de Integridade, o Compliance. O que é isso? É que lá também a gente prepara um regulamento interno, onde ele vai falar das ferramentas de proteção, de denúncia, de anticorrupção, de abuso sexual, abuso moral e violência dos profissionais, principalmente da mulher. Então, assim, eu posso dizer para vocês que nós estamos vivenciando um momento muito especial, porque nós não podemos desistir de nós, mulheres, né? Nós não podemos fazer isso nunca, até porque a gente não pode se ver menor na frente de ninguém. Agora, precisamos nós mesmas proteger a nós próprias mulheres, porque eu vejo, às vezes, a própria mulher fazer a discriminação da outra, né? Então, nós precisamos mudar esse conceito. Se nós estamos unidas num só propósito, nós precisamos fazer com que a lei seja ela cumprida e ela seja uma lei que nós possamos, de uma certa forma, nos proteger, porque a gente vai ter essa discriminação sempre, né? Então, nós precisamos lutar. Essa luta não é para a gente brigar com ninguém, mas sim reaver nossos direitos.
Doutora, eu vi a senhora falar que está na violência levando para as empresas a mulher para serem empregada. Eu tenho um sonho que é pegar também e deixar não entrar isso para o Sebrae, para que as mulheres mactomizadas elas recebem o benefício, mas elas estão excluídas da sociedade, elas estão excluídas do mercado de trabalho, onde elas também podem se doar e podem também estar inseridas no processo de proteção da mulher, porque ela está lá sozinha, em casa, ela está deprimida, ela está esquecida, às vezes o próprio marido ela já não está mais fazendo parte da vida dela. Então, a gente precisa, de uma certa forma, nos unir, trazer essa mulher para o mercado de trabalho, para que ela se sinta mais valorizada. A gente não sabe aonde, né? Mas, com certeza, os supermercados poderiam nos ajudar. Então, é isso, gente. O meu ver, né, e o meu conhecimento, assim, eu não tenho tanto como falar da lei, mas eu quero dizer para vocês que a lei, a 13.709 de 2018 e a 14.457 de 2022, que expirou agora dia 20 de março, faz com que todas as organizações ela tenham a lei de proteção à mulher. Então, nós estamos aí, a gente trabalha com 3 administradoras fazendo a implantação desse programa. Não estou usando isso para vender o trabalho, mas sim para ajudar as empresas, as organizações, principalmente as que fazem licitação e trabalho para o sistema público. Então, nós aqui, eu como mulher, Carol, muito obrigada por fazer parte, minha amiga, adoro essa pessoa, né? Como também todas as minhas colegas. Por que eu falei dos meus trêmpios primórdios? Porque eu me senti lá no passado. Lembro que quando eu terminei meu curso de metodologia do ensino superior, que foi a minha pós, eu fiz, doutora, assim, 35 anos, a plenitude da vida e o começo da exclusão do mercado de trabalho. Vocês sabem se mudou alguma coisa? Não, porque o perfil para se colocar no mercado de trabalho tem que ser jovem, não pode ser madura, né? Tem até 30 anos, até 20 anos, até 30 anos, sexo feminino, continua aí naquela época, em 2003, 1998, foi esse o meu TCC. Então, continua ainda a mulher ser discriminada nesse mercado de trabalho. Parece que nós não existimos, só existimos para o fogão e para casa, né? Porque até os brinquedos, né, que são vendidos pelas grandes montadoras aí de brinquedo, só fazem fogãozinho, geladeira, né, boneca, becinho. Esqueceram de dizer que a gente tem que ter na mão uma pasta, um livro, uma caneta. Então, é isso que eu falo, sabe? A gente precisa voltar para o mercado de trabalho e a todo vapor. Não brigando, mas sim fazendo com que nossas presenças sejam importantes e que a gente olhe para a nossa colega como mulher, não como acesso de comentários, porque a gente ainda vê isso. Meu pai dizia no passado assim, minha filha, basta ser mulher para ter raiva uma da outra. Não sei se ele dizia a verdade, né? Mas a gente viu isso daí. Então, se a gente quer nosso mercado, a gente quer nosso espaço, a gente precisa estar juntas, fortalecidas de fé, fortalecidas de direito e buscando os nossos direitos, né? É isso, minha gente. Muito obrigada e estamos aqui para perguntas. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, doutora. Doutora Adelaide, também obrigada. Alguma pergunta? Tem perguntas? Nazaré. Boa tarde a todas. Me chamo Maria de Nazaré de Moraes Campos. Atualmente estou como vice-coordenadora da Comissão das Mulheres do CRA-AM, também como membro representando o Conselho na Comissão das Mulheres vinculada à OAB. Nesse trabalho que a gente vem fazendo aqui no CRA ao longo de mais de 20 anos, né, também fazemos parte, eu, a Silce, da Academia Amazonense de Administração, que foi fundada agora em 2019, né, Silce? 2020. Então, precisamente, é um desafio que nós estamos enfrentando para implantar essa academia. Mas, falando do nosso tema,
o que eu queria colocar, não sei se bem ser uma pergunta, mas uma reflexão, doutora Carol e a colega Adelaide, é com relação à questão do movimento, a palavra empoderamento, hoje a gente não quer usar muito esse termo, né? Mas é como se fosse um sinônimo. É o avanço da conscientização do trabalho, da necessidade da mulher estar, né, avançando como força de trabalho, né, como sustentabilidade para ela mesma. Porque na geração passada, e aí eu vou puxar um pouco da questão da experiência pessoal, né, que eu convivo com a minha mãe, que tem 95 anos, e aí quando você vai analisando a questão das gerações, quando você vai mudando, né, o reflexo das gerações, das inovações tecnológicas e tudo que vem ao reboque para que a gente, enquanto mulher, se apodere do seu espaço, do seu local, isso tudo tem a ver com a cultura da sociedade. Como foi que nós fomos aculturadas, né? Lá atrás, nos 95 anos, que a minha mãe vai fazer agora em 95, é uma mentalidade em que a mulher era em casa, o marido é que mandava, e ela tem isso até hoje. Não se adaptou, porque ela foi professora, inclusive, mas com aquela cultura de que o marido é que mandava. Aquela coisa do masculino e feminino, né? Há uma discussão, inclusive atualmente, do que as tarefas que eram destinadas ao masculino, elas estão deixando de lado e por isso a criança não, esse lado foi abandonado, né? Vocês que estão na área, mas estão sentindo isso. É uma discussão atual sobre isso, né? E as tarefas que são da mulher, que eram das mulheres, que era a educação, o amor, o afeto e tudo, elas avançaram, mas as tarefas masculinas, né, foram abandonadas. É um contexto. Então, nós mulheres que estamos na lida hoje, o que a gente precisa fazer, né? Ter disponibilidade de tempo e vontade para estar num trabalho de conscientização das mulheres. Porque dependendo do nível de cultura que cada colega tem, do contexto que ela vive na família, do contexto que ela vive na sociedade, ela vai poder se libertar ou não desse estigma, né, que ela vem carregando ao longo dos anos, que nós vimos, né, porque todas nós temos, né, e a gente não se livra assim tão facilmente. Os nossos sonhos têm que se realizar, mas a partir do momento que a gente vai conseguindo essa libertação, né, de espaço. Aí, quando eu coloco aqui, arrumando um espaço aqui, olha, uma coisa simples, eu coloco aqui, eu tenho que preencher os buracos. Aí a colega diz, mas por que a Nazaré está pedindo para se... Porque quando você olha a foto, o buraco fica, e esse buraco é para ser ocupado por uma de nós. E a gente não precisa estar pedindo para o fulano, hoje, na atualidade, ninguém precisa mais que alguém esteja apontando, vai preencher aquele buraco, a gente enxerga e se ocupa. Entendeu? Lá na Bíblia diz assim, os primeiros serão os últimos serão os primeiros, mas na atual circunstância, eu não considero mais isso uma realidade. Tu tem que lutar e preencher o buraco que tu está enxergando. Se a oportunidade do mercado te apontou, você trabalha aquilo, enxerga e vai, porque essa é a realidade atual. Então, as gerações novas, aquelas que estão chegando no mercado, as de 25 anos, de 30 anos, eles pensam assim, e eles não vão ficar ocupando aquele espaço por muito tempo, né? Porque eles mudam conforme a globalização permite. A comunicação está aí e hoje a geração mais nova pensa assim. A nossa geração não, é mais acomodada, ela vai com cautela, ela vai, será que eu posso? Será que vão me chamar? Será que não sei o quê? O que é que vão me chamar? Porque esse medo que nós fomos educadas para ter, né? Nós fomos educadas, a nossa geração, e eu aqui tenho 65 anos, diz que nós fomos educadas para respeitar e que, se fosse permitido, que a gente ocupasse aquele lugar. Mas a gente tem que mudar. E hoje, a lógica que a gente tem que levar para essas pessoas, e aí eu quero que a doutora Carol me ajude a interpretar como é que a lei garante isso, e a colega também, como é que a gente pode fazer isso nas comunidades. Ou, quando eu falo comunidade, é na nossa comunidade. Tem a família, que é a primeira comunidade, tem a família e os amigos, que é a segunda comunidade, né? Tem a comunidade do trabalho da gente, que é outra área que a gente atua, onde geralmente a gente é muito, como é que se diz assim, não queria chamar prejudicada, mas muito assediada, né? Muito
não, tu não pode, porque não sei o quê, porque tem chefia, porque tem liderança, porque tem um monte de coisa para a gente poder ficar, né? Então, nesse contexto que eu gostaria que você colaborasse, tá? Obrigada. Obrigada, Nazaré. Olha, eu gostei muito da fala dessa minha amiga que tudo sabe, da Adelaide, mostrando realmente as próprias leis trabalhistas, a dificuldade dessa mulher ser inserida no mercado de trabalho. E hoje, como eu fico feliz de ver essas meninas jovens que estão aqui, a gente vendo estudantes, né? Vendo meninas que estão... A nova geração. Hoje eu vejo a minha afilhada, ela já com outra mentalidade. As minhas enteadas, né? As filhas do Make, com 15 anos, 14 anos, com 13 anos, já tendo noção de que o que ela quer, o que é que ela vai querer ser, o que é que ela vai querer fazer. E a gente vê essa diferença de geração muito gritante. E que, graças a Deus, que a gente conseguiu avançar. Por quê? Porque a gente começou a falar sobre esse assunto. São mulheres que vieram antes de nós, mulheres que estavam lutando para conquistar esses direitos e que, com muita luta, hoje a gente já se coloca nesse mercado. Mas, recentemente, foi sancionada uma lei para garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres. Aí a gente diz, precisava de uma lei para garantir igualdade salarial entre homens e mulheres? Porque os direitos já são iguais na Constituição, mas não havia punição para as empresas que faziam essa distinção. Então, essa lei veio agora, ou seja, neste ano, para garantir maior punição para as empresas que não garantirem a igualdade salarial de homens e mulheres que executam a mesma função. Então, para ver como até hoje a gente ainda está vindo com leis para cobrarem, né, para garantir aquilo que já está dito. Já está dito que todos somos iguais, que temos os mesmos direitos, mas ainda precisamos dessas leis cobrando. Mas, Nazaré, essa mudança ela está dentro de nós mesmas e dentro da nossa vigilância. Nós vigiarmos o nosso próprio comportamento, nós vigiarmos a educação que estamos dando para os nossos filhos. Eu me preocupo muito com 2 filhos homens, com 2 meninos, para mostrar que eles precisam crescer tendo essa consciência da igualdade entre homens e mulheres, que não há superioridade nenhum, nem o homem é superior, nem a mulher é superior, mas que os 2 precisam crescer juntos, homens e mulheres juntos, e um apoiando o outro, levantando o outro, querendo que o outro cresça, e não apenas aquela relação onde um manda e o outro obedece. Que eu acho que nenhuma relação dessa forma vai muito longe. Então, e principalmente a gente que trata ali, junto com a Cássia, com mulheres vítimas de violência, e de ver o quanto a violência física é um pedacinho da violência, mas a violência psicológica que é realizada com as mulheres, e eu tenho certeza que a Amina aqui deve trabalhar isso no Sebrae, aquela mulher que chega destruída, e muitas que chegam destruídas não chegaram destruídas porque apanharam, elas estão destruídas porque elas ouviram do pai e da mãe que a menina que ela não ia conseguir ser nada, que menina ela tinha que arranjar um bom marido para cuidar dela, que aí ela arranjou um marido, e esse marido começou a dizer para ela que ela, vixe, tu não serve para nada, tu não consegue fazer nada, tudo que tu faz é ruim, a tua comida é ruim, tudo que tu... Então, essa mulher foi destruída, o emocional, o psicológico dela achar que ela não pode, ela não tem condição de ser nada. E ali no Sebrae, a transformação que essas mulheres vivenciam, de perceber que não, eu posso sim, eu tenho o meu valor. Então, é uma luta diária, Nazaré. E às vezes eu te digo, sabe, que às vezes a gente até cansa. Às vezes a gente cansa. Eu converso com as meninas lá do nosso núcleo da defensoria, que eu digo, meu Deus, a gente tem que estar afirmando, reafirmando o tempo todo. Até agora, nessa situação da Copa, aí os colegas me cobrando, sabe, olha, porque tem essa ação na justiça para tirar. Eu digo, gente, nisso a gente precisa
gritar para mostrar, olha, se o jogo do futebol masculino tenha o ponto facultativo, por que para as mulheres não tem, deve ser igual, tem que ser tudo igual. Mas a gente, juntas, a gente vai conseguindo se fortalecer, uma ajudando a outra, e o que a Adelaide falou, é uma mulher ajudando a outra, nós não estamos aqui para julgar outra mulher, estamos aqui para ajudar, não é para julgar, é para ajudar a outra mulher e juntas vamos crescer. Tem espaço para todas, precisamos todas, uma apoiar, uma levantar, uma incentivar, estimular, e todos os projetos que a gente puder fazer juntos. A Defensoria Pública está aqui de portas abertas para ser parceira do Conselho, parceira do SEBRAE, parceira da OAB, tudo que a gente puder fazer para melhorar a vida das mulheres, nós temos que unir as mãos e nos colocar à disposição para ajudar. Então, contem sempre com a gente pela Defensoria Pública. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma observação pessoal de uma situação que eu vivi, e a impressão que eu tive é que a mulher, mesmo que ela não queira se separar naquela situação que ela está de violência, o Estado, ele é omisso, ou ele dificulta as coisas. Eu estava saindo de casa num sábado, e ia para a casa de uma amiga, passei na frente do Parque dos Bilhares, na Djalma Batista, e presenciei uma mulher sendo espancada pelo marido dela com capacete de moto. Imediatamente eu fiz o CSI, parei o carro na frente da moto dele, um outro mototaxista que estava com uma passageira também parou, alguns carros pararam e todo mundo se meteu para ele parar de espancar. Quando ele se viu cercado, ele disse que ela estava agredindo ele. Só que nós vimos, ele estava espancando ela com capacete. Final da história. Só fiquei eu para testemunhar. A sorte dele é que passou um carro da Polícia Militar do outro lado da rua, já tinha parado o carro também do outro lado da Djalma, eles só deram a volta, não teve conversa. Ele foi no Camburão, a mulher foi junto e o outro PM levou a moto deles. E eu fui junto. Eu quero lhe dizer que isso era 21 horas, eu saí 00:30 da delegacia, esperando para dar um depoimento, para dizer que eu não conhecia essa moça, mas que eu estava à disposição da justiça, porque ela não queria denunciar, mas tem a Lei Maria da Penha, mas qualquer outra pessoa que não tivesse consciência do que é violência contra a mulher teria ido embora. E em nenhum momento essa vítima foi preservada, a família dele veio para cima dela. Só teve um agente que se meteu e botou o parente dele para fora. A mulher, inclusive, veio me perguntar, disse, cadê a cara dela inchada? Aí eu disse, não fale comigo. Não fale comigo que eu não lhe conheço e eu não aceito que você fale comigo, questione a minha verdade. Mas o Estado foi omisso, é uma delegacia de mulheres, quem atendeu ela foi um homem, e não tiveram nenhum pingo de cuidado, nem comigo, que sou testemunha, e nem com a mulher que foi agredida. A única providência que tomaram foi recolher o vagabundo para dentro da cadeia. Ele foi ouvido. Então, eu, sinceramente, perguntei da moça numa determinada hora, por que que você submete lá, e ele mora na minha casa e eu estou desempregada? A casa dela, dentro do terreno da família dela. E o cara botando banca porque ela esqueceu de levar um cartão de crédito para o shopping. Eles tinham tomado cerveja lá e ele teve que tirar da conta dele do banco para pagar o estacionamento do shopping. Veja bem, ele bateu nela porque ele não tinha um cartão de crédito para pagar a conta do estacionamento. Não era nem da bebida, era do estacionamento,
que é R$12, gente. É a iniquidade, o valor mínimo. Ele poderia ter causado uma lesão nela por causa de R$12, entendeu? E aí eu te digo que eu saí revoltada. Aí eu fiquei pensando, não, isso tem que ser levado para quem tem poder de mudar essas coisas, porque o que eu vejo, por mais que a gente fale em Lei Maria da Penha, em Fórum contra a Violência, em ensinar nossas filhas, eu tenho 2 filhas feministas, graças a Deus, entendeu? Meu filho também é feminista, tá? Mas eu, sinceramente, fiquei decepcionada e besta de ver como que o pouco caso que é dado para uma mulher que sofre uma agressão. Ela não foi esfaqueada, ela não estava sangrando ainda, porque ela foi socorrida. Mas ela poderia ter morrido ou ter tido uma lesão, e aí ninguém faz nada, e o Estado é omisso. Então, eu gostaria, já que nós estamos num fórum, que essas coisas fossem anotadas, e a senhora, que é nossa representante no Ministério Público, que haja em relação a certas coisas, porque essas práticas de delegacia são horrorosas. Certo? Obrigada. Eu só vou complementar quando você fala da omissão do Estado, já em atender essa mulher que chegou como vítima, eu vou além. Eu falo da omissão do Estado quando não oferece vagas suficientes nas creches, que aí essa mulher, como que essa mulher vai ser independente? Como que essa mulher vai poder estudar? Como que ela vai sair para trabalhar? Então, a violência contra a mulher é uma violência que pode ser evitada, se garantir condições iguais para homens e mulheres. Então, a gente sofre a violência desde a falta de oportunidade de ter um local, uma escola de tempo integral, uma creche para a criança estudar. Nós atendemos na Defensoria mulheres que queriam desistir da medida protetiva, que já tinha afastado o agressor da casa, porque ela conseguia um emprego e ela não tinha onde deixar o filho. E ela veio nos procurar para pedir para tirar a medida protetiva, para o homem voltar para casa, para ela poder trabalhar. Aí lá nós dissemos, não, a lei lhe protege, você tem direito a uma vaga na creche, uma vaga na escola, independente da existência de vaga, o Estado precisa matricular. Aí a gente entrou na justiça, fizemos o pedido, a juíza deferiu como uma medida protetiva para ela, ela conseguiu matricular a criança e não precisou aceitar o agressor de volta na casa. Então, a gente vê o quanto o Estado é, sim, responsável pela violência que as mulheres sofrem. E pela ausência de estrutura, a lei já garante que essas mulheres precisam ser atendidas preferencialmente por mulheres, que as delegacias precisam funcionar 24 horas, as delegacias da mulher precisam funcionar 24 horas. Aqui a gente só tem a delegacia do Parque 10 funcionando 24 horas. A delegacia da Cidade de Deus não funciona 24 horas, a delegacia da Zona Sul não funciona 24 horas. Isso porque nem existiam essas delegacias. E a gente que lutou muito, quando eu fui secretária de Justiça, que eu consegui mostrar que a delegacia da Cidade de Deus era um anexo, uma portinha lá nos fundos. Aí eu peguei o número de ocorrências que tinha na delegacia dos fundos e o número de ocorrência que tinha na delegacia geral, grande, a da frente. Era o triplo de ocorrência na delegacia da mulher. Aí eu conversei com o delegado geral e falei, doutor, vamos então inverter? Vamos transformar esse anexo numa delegacia, pelo volume de mulheres que essa delegacia atende. Aí a gente conseguiu levar a delegacia para a Cidade de Deus e criar uma nova delegacia que não existia na Zona Sul, porque as mulheres só tinham a delegacia do Parque 10. E aí me revolta quando a gente faz palestras e os homens perguntam, tem delegacia da mulher, e qual é a delegacia do homem? Eu digo, vocês têm 30 delegacias dos homens, e as mulheres só têm hoje 3 delegacias para defender as mulheres, e infelizmente ainda nessas 3 delegacias não existe uma estrutura de mulheres, estrutura preparada para atender realmente essa mulher de forma humanizada. Aí vem a revitimização, a revitimização, essa mulher está sofrendo ali outra violência, a violência praticada pela própria
pelo próprio Estado, pela própria polícia, que era a instituição que devia defender essa mulher. E a gente tem estudos, gente, de que a mulher demora 10 anos para fazer a primeira denúncia. Quando essa mulher cria essa coragem, ela chega numa delegacia, se ela não tiver um bom acolhimento, ela não volta mais. Ela não volta mais. Então, por isso, nós precisamos ser a rede de proteção. A rede de proteção somos nós, uma ajudando a outra, porque a gente sabe as dificuldades que essa mulher vai enfrentar e nós precisamos estar juntas cobrando que essas leis sejam cumpridas, que tenha mulheres para atender as mulheres na delegacia, que essa mulher tenha ali um local separado para ela ficar, que ela não tem que ficar junto com o agressor. E isso que você relatou é uma situação, imagina todos os dias situações iguais a essa acontecendo todos os momentos. Pode falar. Boa tarde. Eu só peço sua licença para complementar a fala dela, porque a gente fala assim, com essa revolta, né, e eu falo de dentro da instituição, assim como a doutora Carol, de dentro de uma instituição que é a Defensoria Pública. Então, a gente lá no dia a dia está bem ciente de todas essas dificuldades que elas enfrentam nas delegacias. As reclamações são muitas. Há esse feedback para as próprias delegacias, a gente transmite essa informação, olha, não está legal, vamos melhorar, porque ela vai desistir, né? E eu só queria pontuar sobre a Casa da Mulher Brasileira, que é um projeto a nível, né, de governo federal, que busca concentrar todas as instituições num único lugar, né, para que ela não precise se deslocar, nem... e que diminua aí a possibilidade dela desistir. Então, a ideia, o principal, né, eu pego a fala da colega ali também, não é denunciar, não é punir, não é, né, prender o agressor, é acolher essa mulher que está em situação de violência. Isso é o principal, é oferecer uma boa psicóloga, uma boa assistente social, uma boa creche, que dê ali um suporte para que ela saia daquela situação de violência. Cursos profissionalizantes, né, tudo isso é ali o esteio para fazê-la continuar nessa denúncia. Então, o mais importante não é vamos buscar punir o crime, não, vamos acolher essa mulher, que infelizmente ainda não acontece, mas que a doutora Carol e a Defensoria e as outras instituições lutam diariamente para que a gente possa fazer a diferença de fato, né, na vida dessas mulheres. Só para complementar que a gente, infelizmente, compartilha desse mesmo sentimento que você, por isso que eu acho bom até falar aqui que muitas vezes ela não precisa ir na delegacia pedir uma medida protetiva, ela pode ir lá com a gente no núcleo, né, sem precisar... Não, nesse caso foi um flagrante, né, houve ali um crime que era inevitável que acontecesse aquilo ali, mas de repente, uma outra situação, alguém conhece, alguém que esteja precisando, não quero me expor numa delegacia, procura a gente lá na Defensoria que a gente vai atender direitinho, eu, a doutora Carol, toda a equipe, temos psicóloga, temos assistente social, acho legal deixar essa informação aqui. Obrigada, doutora. A Glaucia vai fazer a pergunta dela e depois que a gente tiver mais perguntas, anota, por causa do nosso tempo avançado, muita gente ainda vai trabalhar, como eu, né? Muitos aqui são professores, ainda vão para a faculdade, professora Geisiane, obrigado por essa presença, né? Então, a professora Roberta também ainda vai trabalhar. Quem tiver mais perguntas, anota e a gente passa para a doutora Carol e Adelaide, tá certo? Primeiramente, só parabenizar a excelência desse fórum e que tem muito a contribuir com a sociedade. Parabéns, Silce, ao Conselho Regional de Administração, a doutora Carol dando um show, a doutora Adelaide aqui dando um show, enfim, tudo, sabe tudo, né? Enfim, mas a título de contribuição, porque essa luta, a gente sabe que é uma luta milenar, mas mulheres que aqui estão, nós todas aqui, e mulheres que já atuam em prol da sociedade, lembrar que, por exemplo, no meu caso, eu relembro os idos antes da Lei Maria da Penha, né? Porque a advocacia, para mim, começou em 1993, e eu sempre tive vocação para essa pauta. Enfrentei os juizados e sabia e lutava. Enfim, eu fazia um malabarismo com ações para conseguir o que hoje nós temos na Lei Maria da Penha de forma imediata. Então, acho que já foi uma conquista para quem labutou na época e olha para trás, a Lei Maria da Penha foi um marco.
para eu conseguir que uma mulher saísse do lar, ainda estava no Código de 2000 anterior, né, do século passado. Então, ela não podia nem sair de casa, mesmo sofrendo violência, porque senão ela perderia a guarda dos filhos. Então, mudou o Código Civil, veio Lei Maria da Penha também, que é 2006, e isso vem avançando. Evidentemente que nós temos muitos ajustes. A sociedade ela vai trazendo a sua exigência, né? Eu digo assim, hoje nós estamos em épocas de efetivação. A lembrar o que a doutora Carol comentou, da lei, né, em 3 de julho, nós estamos há quase um mês de 2 leis que foram bem importantes. Uma delas eu posso comentar também, agora a Lei 14.611, trazendo a questão da igualdade salarial e remuneratória entre homens e mulheres. E aí você traz também a questão da fiscalização, da aplicação de multa, a organização tem que apresentar relatórios de transparência com a remuneração de homens e mulheres, ou seja, tudo isso trouxe essa lei. Aí você pergunta, por que foi necessário? Como disse a doutora Carol, a gente precisa ter mecanismos eficazes para exigir, porque isso já está na Constituição, mas é um mecanismo a mais para fiscalização. E uma outra lei, que é a 14.612, de 3 de julho, dessa da qual eu tive a honra de estar em outubro passado, e foi sancionada agora, recentemente, 3 de julho também. Eu estava no Conselho Federal, veja, eu estou falando de conselho, eu estou falando aqui de organização, assim como o Conselho de Administração, o Conselho de Contabilidade. Eu estava no Conselho Federal, e nós tivemos uma votação para uma minuta em que o nosso estatuto, que é lei federal, né, fosse alterado para incluir como infração ético-profissional o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação. Foi aprovada por unanimidade na gestão agora do doutor Beto Simonetti. Eu estive lá, a nossa bancada Amazonas era 100% feminina, né? Eu, doutora Ezelaide, doutora Gina. Foi aprovada, a nossa presidente nacional da mulher, advogada na OAB nacional, Cristiane Damasceno, né, liderou esse movimento. E na nossa organização hoje, é lei federal aprovada também juntamente com a Lei de Igualdade Salarial, né, tanto que é 14.611 e a nossa é 14.612. E que no nosso estatuto da OAB Federal, que é lei federal, agora, infração ética profissional, o assédio moral, assédio sexual e discriminação. Não só entre os profissionais da advocacia, mas também estagiários. Vejam como a organização ela incorporou. Como lá no Conselho Federal, se você estiver no pleno, é maravilhoso. 50-50. Sim, paridade, conseguimos essa aprovação. Então, um papel muito importante do CRA, CRC, para que as mulheres possam ter força dentro da organização. E eu digo que tem que mudar, de dentro para fora. E hoje nós estamos falando de organização. Então, como está a nossa organização aqui? Né? E também como estão as mulheres. Essa fala foi tão importante, eu quero parabenizar a administradora que o fez, porque falar de pauta da mulher não é falar para nós mulheres só. É para toda uma sociedade, homens e mulheres, para que nós tenhamos uma sociedade sadia. Hoje nós somos a força de trabalho, sempre fomos, né? Maioria universitárias, no mercado de trabalho, você vê, pelas dificuldades, as mulheres estão ali ganhando espaço, mas quando chega no cargo de chefia, direção, né, de liderança, você tem aquela diminuição que agora está mudando, porque as organizações também estão legislando, eu digo assim, nos seus regimentos, no seu estatuto, que ela possa alcançar para diminuir essa desigualdade.
Tá? Então, as mulheres da sociedade, só voltando, uma outra contribuição, essa questão da pauta da violência, ela é nossa, enquanto cidadã, enquanto cidadãos. Eu digo que é a responsabilidade social ativa, e parabenizar a administradora que aqui falou, porque ela exerceu o seu papel de cidadã. Se o Estado, de qualquer forma, teve alguma falha, vai se corrigir. Mas o importante é que ela teve voz, ela foi até o final e exerceu o seu papel de cidadania. Isso salva vidas. Porque quantas mulheres gritam ao lado do nosso apartamento, se você mora em apartamento, você sabe que está acontecendo uma violência e você cala. Não liga nem para o 190, para o 180, para o 181, não liga para alguém que possa ajudar essa mulher. Então, a responsabilidade também é sua. Então, essa é a maior mensagem que eu passo. Comece por você, porque a mudança começa pelo que nós fazemos. Tá? Parabéns, doutora Carol. Foi uma heroína, eu digo assim, vitoriosa na gestão, enquanto secretária, porque nós vivenciamos essa questão das delegacias e foi profícua, porque não se podia tratar anexo o que era uma delegacia independente. E aí eu passo também, e criar uma outra delegacia, passo também, dotação orçamentária. Então, são vários fatores que, se nós passarmos aqui, a gente não consegue esgotá-los. Então, responsabilidade social ativa, dotação orçamentária, proatividade das organizações para reduzir as desigualdades, meta da ODS. O que é isso? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS 5, Igualdade de Gênero, estabelecida pela ONU. Então, aqui só tenho a acrescentar, porque as falas, as vivências, o exemplo de todas vocês já arrastam essa pauta e já nos dá uma oxigenação, com certeza, para todos que estão ouvindo e assistindo esse belíssimo encontro. Parabéns. Obrigada, doutora Gláucia. Então, eu passo à doutora Carol fazer suas considerações finais, depois a Adelaide, e daí a gente vai entregar aqui uma lembrança para a doutora Gláucia e tirar a nossa tradicional foto, né, Tânia? Tem mais alguma coisa, Tânia, que eu não lembrei de falar? Não, vou fazer um encerramento, tá? Certo. Para o vídeo. Tudo bem. Olha, vai ter um vídeo especial. Já posso? Então, somente agradecer e principalmente parabenizar o Conselho por essa iniciativa. E a gente vem para falar sobre um tema, né, sobre a Lei Geral de Proteção, e acaba que a gente volta para a questão da violência contra a mulher de forma ampla, de forma geral. E eu bato mais uma vez numa tecla de que precisamos avançar institucionalmente, mas também precisamos avançar com cobrança política. Como ela falou, a gente chega na delegacia e ainda não tem, porque existe uma lei, a gente precisa que os nossos políticos cumpram as leis que existem e que essas estruturas comecem a funcionar. A Casa da Mulher Brasileira é uma luta desde 2013, que a doutora Gláucia está, o movimento de mulheres luta por essa Casa da Mulher Brasileira. O nosso Estado devolveu o dinheiro e estava prestes a devolver de novo, se não tivesse uma mobilização das mulheres em prol da construção da Casa da Mulher Brasileira aqui. Ou seja, há muita falta de vontade política de fazer a pauta das mulheres ser tratada com prioridade. E como que se trata com prioridade? Colocando dentro do orçamento. Não dá para dizer que política para as mulheres vai avançar se não tiver investimento nas delegacias, investimento nas creches, investimento para que essas mulheres tenham condições de estar no mercado de trabalho. Então, aqui o Conselho é o local adequado para que a gente possa
debater sobre esses assuntos. Quero parabenizar o Conselho, colocar a Defensoria Pública à disposição para todos esses debates. E, como a doutora Gláucia falou, a OAB avançou muito a questão da paridade dentro da administração da instituição, é algo que precisa ser copiado para os outros, né? Eu digo, a OAB está na vanguarda e a gente tem que copiar, até que a gente consiga chegar até mesmo numa representatividade política paritária. A nossa sociedade é composta por homens e mulheres, metade, metade, a gente é até maioria, né? Por que que os nossos representantes, quando a gente vai, para quem vai criar a política que vai gerenciar todo o nosso estado, o nosso país, por que que nós não temos homens e mulheres em condição de igualdade? Não temos essa paridade. Nós temos hoje no Congresso Nacional apenas 16% de mulheres. Então, quando a gente vai passar pautas que dizem respeito ao interesse da mulher, não temos mulheres votando as pautas que são interessantes para as mulheres. Hoje, os homens estão votando e estão decidindo por nós. Então, precisamos amadurecer, precisamos avançar. E esse fórum é o local ideal para que a gente possa discutir realmente e para que o Conselho também, vamos lutar para que o Conselho esteja trabalhando a questão da paridade, para que a gente, assim como a OAB já alcançou essa paridade, a gente possa alcançar a paridade em todos os lugares, a paridade na própria Defensoria Pública, que hoje a gente também ainda não tem essa paridade de representatividade, mas estamos avançando. Como a doutora Gláucia falou, como a Adelaide falou, muito obrigada. Fico feliz de poder participar com vocês, de poder aprender e de poder sair daqui. A gente sai, às vezes, é como eu digo, tem hora que a gente cansa, né? Que a gente luta tanto, mas quando a gente conversa com vocês, a gente volta reenergizado e a gente diz, não, a gente tem que continuar na nossa luta, continuar defendendo a nossa causa, porque nós somos capazes, nós somos preparadas, nós podemos estar em todos os lugares tomando as decisões por nós mesmas e definindo onde esses recursos precisam ser aplicados. Se a gente precisa de uma creche ou se a gente precisa de asfalto. Isso as mulheres também podem estar em condição de decidir. Então, muito obrigada e parabéns a todos vocês, parabéns ao Conselho. Obrigada, doutora Carol. Muito obrigada. Doutora Adelaide. Agradecer aqui a nossa comissão, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma comissão, viu, doutora? Assim como a senhora fica lutando pelas mulheres, nós também aqui estamos tentando trazer as nossas colegas administradoras para que a nossa comissão especial de mulheres administradoras seja mais unida e que nós podemos somar com a senhora aí nessa luta, porque vocês estão vendo a parte da delegacia, a parte disso, mas vocês não sabem o que acontece nas unidades de saúde com a mulher violentada. Ela vai para lá para ser avaliada, ela chega grávida de um abuso sexual, ela chega portadora de doenças sexualmente transmissíveis, também por parte da violência. Muitas vezes a gente desconhece isso, vocês desconhecem, mas teria que estar essa interligação. Ainda tem mais. Quando se acontece esse abuso na mulher, quando ela peregrina tanto que ela desiste. E aí, como é que nós vamos fazer? Ainda tem outra, quando ela sai de dentro de uma unidade hospitalar, eu estou falando na portadora de HIV, gente, porque ela desaparece. O Estado não absorve ela para que ela tenha um tratamento, para que ela possa ter um acompanhamento, para que ela possa ter uma vida normal. Assim como eu falei da mulher mactomizada, que ela vai para casa, ela perde seu seio, ela se sente... Então, essa é mais uma violência contra o próprio corpo dela, aonde ela é discriminada pelo marido, onde ela não é mais ninguém. Então, doutora Carol, eu acho que nós temos... Acho não. Aqui, vamos unir essa força para que nós possamos lutar pela Casa da Mulher, viu? Nem que nem nós temos que ir lá em Brasília, atrás do presidente. Vamos lá, gente. A gente não pode ficar aqui sentadinho esperando o tempo passar, não, porque senão
Existe tempo para que esse dinheiro que vem, esse orçamento, né, essa liberação financeira, tenha tempo para ser gastado. Então, se não vier, vai ser devolvido de novo. E aí, como é que faz? Olha, gente, eu quero agradecer vocês. A gente aprende com as nossas experiências, né? Como diz meu amigo meu, que é a doutora e todo mundo, eu procuro aprender um pouco de tudo, porque o administrador e administradora é isso, tem que ter um conhecimento generalizado. E eu fico muito feliz por a Silce ter me convidado, né? Eu já o conheci, eu estou fazendo a implantação do programa de integridade e compliance, onde eu falei para a Carol, tem uma lei que eu preciso falar contigo, mas a gente não tinha tempo, nem ela tinha tempo lá e eu nem tinha tempo aqui. Acabamos não nos encontrando, mas muito obrigada a vocês, que nós possamos crescer, que nós possamos nos unir mais, possamos nos reunir aqui, viu, doutora Carol? Sim, porque você viu que o nosso presidente Colari deixou essa porta para que todos nós possamos entrar e montar planos de ações para melhoria de todas. Será que a gente não vai conseguir isso? Com certeza, sim. Nós somos mulheres e nós nunca deixamos de desistir, nem de Deus e nem de nós, e nem das outras mulheres. Muito obrigada.